Olá meninas, tudo bem? Fefe, vó, Roseli, a pedido da Ilen, eu estou gravando essa aula com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem e possa estar nesse momento em que a gente está passando aí esse isolamento, vocês possam aplicar elas em diversas técnicas. Então eu vou mostrar para vocês a peça que eu fiz de modelo. Mas a peça que eu vou fazer com vocês é uma caixa. Então, eu vou mostrar o quadro que eu fiz, que é a variação dessa técnica que você pode ter aí de sugestão. Então, eu fiz um quadro, eu apliquei a técnica de pintura aqui, que nós vamos fazer na caixa. Aqui são as flores de papel que eu vou ensinar no meu canal, na próxima aula do canal do YouTube serão essas flores de papel. E aqui eu apliquei stencil e fiz a técnica do craquelê com cola. Vou passar para vocês a lista de material. O material que eu apliquei nessa técnica, eu tenho certeza que vocês têm na sua caixa aí de pintura. Eu usei a tinta mineral. Você pode usar qualquer cor que você tenha aí, qualquer tom de marrom, tá? Um tom de marrom ou qualquer outra cor que você desejar. Eu usei o burgundy para fazer a decoração, por quê? Porque a minha juta, ela era colorida. Para fazer a decoração combinando com a juta, eu utilizei o burgundy, mas você pode utilizar a cor que mais te agradar, tá? Então, a gente vai precisar do mineral, do marrom, uma cor que você mais gosta, tá? Eu usei um gel envelhecedor. No caso, para aproximar da cor da goma laca, eu usei o cerejeira, mas você pode usar o gel envelhecedor que você tem na sua casa. A cola é a cola forte, eu usei a cola Cascorês, mas tem que ser uma cola forte, tá bom? Não essa cola escolar. De preferência, uma cola que seja um pouco mais forte. Se você não tiver, você pode usar também o seu verniz craquelê, que pode fazer, ele vai dar um efeito um pouco diferente, mas vai te ajudar também a ter o efeito que a cola faria, tá bom? Mas hoje eu vou ensinar a fazer o efeito com a cola. E você vai utilizar uma caixa, tá? Um MDF, um quadro e goma laca. Pode ser a goma laca branca, que você tenha transparente, ou a goma laca indiana. No meu caso, porque eu queria a peça um pouco amarelada por baixo, eu usei a goma laca indiana. Vamos usar um stencil do que você tiver aí, tá? E decoração, você pode usar sisal, fio, você pode usar qualquer MDF que você tenha para fazer uma decoração, renda. Opa, uma bagunça, né, meninas? Rendinha também. Esse daqui é o nosso material para nossa aula. Olha, meninas, você vai pegar a sua peça e você vai passar a goma laca nela todinha pro lado de fora, tá? Você vai dar uma demão de goma laca. No caso, eu passei a goma laca indiana. Então, você vai passar em toda a tua peça a goma laca. Vai deixar secar, porque a goma laca não é interessante que você seque com o secador. Você passa a goma laca e deixa secar. Bom, meninas, depois que vocês passarem a goma laca e ela já estiver seca, o primeiro passo que a gente vai fazer é usar a cola. Então, você vai pegar o seu pincel de cola e aqui nesse caso, eu fiz ele corrido na horizontal, tá? Aí, você pode fazer na horizontal, pode fazer na vertical. Então, você vai passar a cola. Como eu quis um efeito de rústico, eu pulei um pedaço e passei na parte de cima da minha peça aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz uma divisória. Como a gente faz o falso ripado? Que faz a divisória. Você vai passar a cola, tá? E em seguida, você vai vir com a sua tinta mineral. Pra dar um tempinho aqui, que ela cria uma camada, eu sempre começo pela parte que não tem cola, ó. Então, você vem, faz uma camada bem generosa
de tinta mineral e agora você vai passar por cima da cola. Quando você passar por cima da cola, você vai lembrar da técnica que a gente já fez do craquelê, que é só depositar a tinta sobre a cola, não é arrastar a cola, tá? Então, você pega uma camada generosa com pincel macio, de cabo escuro que você tem aí. E nós vamos fazer uma camada generosa, evitando arrastar a cola, tá bom? A gente vai depositar o mineral em cima da camada de cola. Uma única vez, tá? Nós não vamos repetir a pintura em cima dessa cola, nem da parte que não tem cola. É só uma demão de tinta mineral bem generosa. Então, depois que você deu uma camada de tinta mineral bem generosa em cima, na mesma hora que você pintou, você já vai pegar o secador. Meninas, vai fazer um pouquinho de barulho, então eu vou parar de falar agora, vou secar e vocês vão ver o efeito, tá? Olha, meninas, na mesma hora você já consegue, na mesma hora você consegue ver o efeito que o secador ele traz na hora da secagem. Ele faz a abertura da tinta, né, com a cola que está por baixo, e ele faz um craquelê. Em alguns lugares, se você passar a cola, um pouquinho menos de cola, ele vai dar um efeito de pátina, né? Alguns lugares ele parece bem um craquelê, mas ele também lembra uma pátina. Então, essa é a etapa. Eu vou continuar secando aqui, eu volto em alguns instantes. Bom, meninas, agora nós vamos fazer a parte da tampa, enquanto o efeito do craquelê tá terminando de secar na nossa peça, tá? Nós vamos aplicar o gel envelhecedor com o pincel. Por quê? Porque ela é uma peça rústica. A ideia aqui que eu trago para vocês é fazer essa peça agora para Páscoa, né? Infelizmente, a gente não pôde estar nas aulas, né, nessas últimas semanas, e a gente não pôde fazer nada para Páscoa, mas a minha sugestão vai ser decorar essa caixa para uma decoração de Páscoa, tá? Ó, então, aqui você vai passar o seu gel envelhecedor da cor que você tiver com o pincel, para ele poder... Opa, acho que eu subi muito, né, meninas? Para que ele fique uma pintura rústica, porque se você passar com a esponjinha, ele vai ficar bem lisinho, sem marca nenhuma. E no caso aqui, eu gostaria que ele tivesse alguns riscos que desse uma pintura um pouco mais rústica para minha peça. Então, meninas, como vocês podem ver, o pincel, ó, ele deixa uns riscos e vai deixar sua peça um pouquinho mais rústica, tá? Feito isso daqui, nós vamos secar com o secador. Aqui, como vocês podem ver, o risco do pincel deu um efeito no gel envelhecedor. Na tampa, eu só fiz isso daqui com o gel envelhecedor. Depois, eu utilizei um stencil, que você vai colocar em cima
da sua peça. Isso pode ser o stencil que você tiver, tá? E a gente vai fazer com o nosso pincel pituá. A gente vai trabalhar o stencil de continuidade na sua tampa, tá? Ele não precisa ficar perfeitinho, como ele é uma peça rústica, você pode trabalhar com diversas nuances de cor, certo? Então, não vou fazer na peça toda aqui, mas você faz aí no completo da sua peça. E é só isso que a gente vai fazer na tampa. Então, meninas, aqui na parte da tampa, né, ela ficou dessa forma. Acabei o stencil e agora a gente vai pra parte de pegar aquela parte principal da nossa peça, né, onde já tá tudo sequinho, a pintura do mineral, tudo. Já o efeito da cola já tá completo, né? Nós vamos chanfrar a peça. Então, eu vou utilizar o pincel chanfrado, que é esse pincel que tem um corte. E como que eu utilizo esse pincel? Eu vou molhar, eu molho ele, eu coloco no meu pano aqui que absorve de um lado e de outro e vou aplicar a tinta na parte superior do meu pincel. Tá dando pra ver? E eu venho no final da minha peça e vou descansar ele todinho, tá, meninas? Você vai descansar ele todinho nas peças e vai fazendo um movimento de vai e volta para poder fazer o acabamento. Geralmente a gente faz um lado e o outro. Depois que ele está seco, eu venho para os lados contrários ao que eu já apliquei o chanfrado. Então, eu venho pra cá e vou aplicar. O chanfrado, ele é muito de gosto, né? Você vai fazer aí do jeito que você mais te agradar. Você pode fazer ele mais fino ou um pouquinho mais largo. Se a primeira vez não ficar bom, você pode aplicar a segunda vez. Então, eu vou fazer isso aqui na minha peça e eu volto para mostrar para vocês. Então, meninas, aqui eu deixei para vocês verem o efeito, como ele fica bem diferente quando a gente não faz o chanfro, né? Quando a gente não utiliza o pincel chanfrado, a gente não tem a marcação final da nossa peça, então ele fica bem mais interessante quando a gente faz o chanfrado, ok? Então, essa é a outra etapa que a gente vai ter na caixa, então, você finaliza aí com o seu chanfrado e deixa a pecinha aí chanfrado todos os lados. Então, voltando, meninas, aqui é a nossa peça acabada, eu vou utilizar uma fita de juta, mas você pode, se você tiver a juta aí na sua casa, você pode cortar, ó, e acho que eu vou até fazer com essa, que vai aparecer mais pra vocês, ó. Então, a gente vai utilizar a colagem dessa fita, ó, na volta da nossa caixa. Então, meninas, a gente vai utilizar a cola quente aqui. Fefe, pede auxílio da mamãe, tá bom? Não faz isso sozinha não, pra você não se queimar, tá? Então, a gente vai fazer aqui a volta da nossa caixa. É claro, meninas, aqui eu não pintei a caixa por dentro. Antes de você fazer a decoração, você pinta a sua caixa por dentro, tá bom? No meu caso aqui, eu não vou pintar por dentro por causa do tempo que a gente tem de aula. Pra não estender muito o vídeo pra vocês. Então, a gente vem aqui, ó, faz o acabamento da colagem e corta, tá? Aqui você depois pode passar um pouquinho de cola branca por baixo e fazer a colagem total dela. Eu não vou fazer isso agora porque eu quero que o vídeo fique mais
tranquilo. No caso aqui, você pode fazer um laço, né? Pode utilizar uma rendinha por cima. Ó, bem fofinha. Eu vou utilizar essa rendinha aqui também. Pra dar um charme na nossa peça. Se você for salpicando assim um pouquinho, ó, meninas, de cola quente, a cola quente já vai colar sua junta também, tá? A gente vai cortar aqui. Até eu peço desculpa pra vocês se eu tiver muito atrapalhada, mas eu ainda tô iniciando no mundo da aula virtual, né? Então, às vezes a gente não... Então, aqui, ó, você pode utilizar as flores para decoração. Olha que legal. Bem interessante, né, ó? Tá? Como também você pode utilizar um aplique. Nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar um aplique de coelhinho, tá? Porque a gente tá chegando aí a Páscoa, como eu falei. Então, eu vou utilizar esse coelhinho aqui na minha peça. E eu vou fazer a pintura deles com vocês. Bom, meninas, aqui eu vou fazer a pintura do aplique. E vou trazer uma dica aqui pra vocês, para estar pintando o aplique de MDF. Ou de chipboard, né? Também tem os apliques de papelão, você pode utilizar a mesma técnica. Eu peguei um pedaço de papelão e coloquei uma fita dupla face, para poder segurar o meu aplique sem que ele corra na hora da pintura. E para fazer a pintura desse aplique, eu vou utilizar uma esponjinha. Eu vou fazer o meu coelhinho todinho branco. Então, eu venho... Quando eu faço a pintura com a esponja, batidinha assim, eu dou um efeito bem alto na pintura. Então, o coelhinho acaba ficando com uma textura. E aí, fica bem interessante pra gente... Na hora da secagem, ele fica com essa textura aparecendo. Tá vendo? Ele fica todo crespinho, tá? Então, eu vou secar e vou aplicar a segunda mão. Lembrando, meninas, que quando você tem um aplique de MDF e que ele tem corte laser, você precisa passar a goma laca antes, tá? Porque no caso aqui a gente tem a peça branca. Se você não aplicar a goma laca, a sua peça vai ficar amarelada com o tempo. Então, antes de passar a tinta branca, você faz o acabamento na sua peça com a goma laca. Faz a selagem da sua peça com a goma laca transparente ou a goma laca indiana, mas você sela o corte laser com a goma. É importante, meninas, que a sua peça esteja bem sequinha para você aplicar a segunda demão, tá? Porque senão você acaba tirando a tinta que você já aplicou. Então, meninas, depois que você passou a mão, né, de tinta aí, batidinha, você vai sempre olhando se ele tá bem preenchido, tá? Feito isso daqui, ó, eu vou usar um pedacinho de algodão na parte só do rabinho, pra dar um charme, mas isso daí fica a critério de vocês, tá? Se você quiser fazer dessa forma, você pode colocar um algodãozinho. E aqui, a gente vai fazer a colagem do rabinho, lembrando que MDF em cima de MDF, a gente utiliza a cola 793 e vai fazer a colagem do nosso rabinho aqui
no nosso coelhinho e o nosso coelhinho tá pronto. Agora eu vou fazer a aplicação lá na nossa caixa. Aqui, meninas, eu resolvi fazer um chanfro no coelhinho, tá? Então, aí você pega o seu pincel e vai dar o acabamento aqui na borda do seu coelhinho, que ele vai aparecer mais. Eu achei que ele ficou muito charmosinho aí, fazendo com o pincel chanfrado o acabamento. Bom, meninas, e para finalizar o nosso coelhinho aqui, eu vou colocar um lacinho aqui no pescocinho dele. Aí ele tá de costa, mas... tá? Então, tá finalizado aqui o nosso coelhinho. A gente vai fazer a aplicação dele agora aqui, ó, na nossa caixa. Nesse caso aqui, eu vou colar com cola quente. Mas fica a seu critério a decoração, tá? E os apliques de coelhinhos, tudo eu tenho aqui pra vender, se vocês precisarem. Tem ovinhos, tem coelhinho, tá? E aqui, meninas, está o final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês apliquem aí aonde vocês desejarem, né? Seja num quadro, seja numa caixa, fica aí a finalização da nossa peça. Muito obrigada. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E tá aqui a nossa peça finalizada. Eu coloquei um apliquezinho aqui na parte de cima, né, pintada com a tinta mineral, para que a gente possa ter uma referência da tinta mineral da parte de baixo. E coloquei uma florzinha aqui de papel, né? Então, aqui tá as duas versões, que você pode estar aplicando aí na sua casa. Um ótimo final de semana para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração.